sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Obrigada, meu Senhor. Amém. Pode sentar. Tenho a agradecer. Irmãos, no próximo domingo, Zenilde, você vai cantar novamente esse hino. Mas vai cantar com a irmã Odete, que ela estava cantando lá, aí vocês vão fazer o dueto. E eu vou terminar, né, com... Domingo encerra a programação da família. Lembra ela lá, que ela não está ouvindo. Fala com ela lá. Então, a irmã Odete e a Zenilde domingo cantando esse hino. Tá bom, Odete? Você ensaia aí depois, né? Próximo domingo, irmãos, nós estaremos encerrando, então, o mês da família. E este mês de maio nós temos centrado toda a programação, toda a atenção, não é, na família. E nós esperamos que as famílias de nossa igreja tenham sido abençoadas, estejam sendo abençoadas por esta programação tão carinhosa, né, preparada aí pela irmã Soraya e irmão Jorge. Nós estamos, irmãos, falando sobre Gênesis. Chegamos no capítulo 11, como temos prometido desde o início, desde o primeiro capítulo, nós pararíamos no capítulo 11, porque no capítulo 12 é outra sequência do texto de Gênesis. Então, nós daremos um descanso para os irmãos e voltaremos posteriormente com a chamada de Abraão, etc. Mas, coincidentemente, né, esse capítulo 11 foca famílias. Então, em tudo que vamos... O texto, o sermão não foi preparado com a ideia de fazer comentário com ensinamento para as famílias, mas nós vamos poder trabalhar, tirar algumas ideias aqui para a família. Capítulo 11, irmãos, versículos 1 a 9. A cidade de Babel, a torre da confusão. Capítulo 11, versículos de 1 a 9. Era toda a terra de uma mesma fala idiomática. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, chegaram a um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. E disseram uns aos outros: façamos tijolos, queimemo-los. E foi-lhes os tijolos por pedra, e usaram o betume como argamassa. Disseram mais: ergamos uma grande cidade com uma torre que toque os céus, uma cidade com uma torre que perpetue o nosso nome, e não nos espalhemos sobre a face da terra. Então disse o Senhor: vejamos o que os filhos dos homens estão fazendo. Que torre é essa que estão edificando? E disse Deus: eis que o povo é um, todos falam a mesma linguagem, e por isso começam a fazer o que estão fazendo. E não haverá limites para tudo o que desejarem fazer. Vou confundir-lhes a língua, para que não mais se entendam. E isso fez o Senhor, espalhando-os dali por toda a face da terra. E cessaram de edificar a cidade e de construir a torre. E aquela cidade foi chamada Babel, porquanto ali o Senhor confundiu o linguajar dos homens, espalhando-os pela superfície da terra. Irmãos, no sermão anterior, sermão do domingo passado, capítulo 10, a irmã Ana Cláudia, nossa educadora religiosa, ela explicou muito bem aquele capítulo que na teologia do Velho Testamento é chamado de catálogo das nações. E aquele capítulo encerra com o versículo 32. Eu vou ler esse versículo. Então, essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações, nas nações. E destas foram divididas as nações da terra, depois que aconteceu o dilúvio. Os descendentes de Sem, os semitas, povoaram as regiões asiáticas desde o Mediterrâneo até o Oceano Índico.
ocupando a maior parte territorial entre Jafé e Cã, os dois filhos de Noé. Abram aspas aí. Irmãos, os semitas, eles foram aqueles que deram origem ao povo de Deus. Depois que Deus chamou Abraão, né, vamos ver a partir do capítulo 12, quando voltarmos a estudar o livro de Gênesis, isso talvez lá no segundo semestre. Depois da chamada de Abrão, que depois recebeu o nome de Abraão, formou-se os filhos de Deus, inicialmente identificados como hebreus, depois, bem posteriormente, como israelitas e judeus, é o contexto de hoje. E os filhos de Abraão, eles têm origem, eles compõem os semitas, o povo, os descendentes de Sem. Os descendentes de Cã, os irmãos estão lembrados da explicação da Cláudia no domingo passado. A profecia de Noé, a profecia de maldição, né? Eu achei muito interessante que eu não tinha pensado, não tinha raciocinado ainda nessa linha. Né? Eu via, como todo mundo vê, aquela palavra de Noé em relação a Cã, o seu filho, o filho mais novo, que o viu despido, depois de embriagado, e fez brincadeira, fez chacota com ele, o desrespeitou. Eu sempre vi, né, como maldição mesmo. Mas achei interessante a observação da Cláudia no domingo passado, dizendo que foi uma maldição, mas uma profecia de maldição. Até porque aí depois eu fiquei raciocinando essa semana e observando que ele continuou ali, na família, com Noé, com os demais irmãos, como vamos ver na sequência do capítulo de hoje. Só muito mais tarde é que nós vamos observar o cumprimento da profecia. Então, os descendentes de Cã se estabeleceram na África, no litoral mediterrâneo da Arábia e Mesopotâmia. No princípio da história antiga, os canitas tiveram contato e se relacionaram com os descendentes dos demais irmãos, né, com os hebreus, e foram amigos e inimigos. Os descendentes de Jafé formaram os povos indo-europeus, os arianos. E embora obscuros no início do seu histórico, depois eles vieram a ser a raça dominante do mundo, especialmente do mundo moderno. De Jafé descendeu os europeus, e entre eles os portugueses, e consequentemente nós, né? dos portugueses nós. Então nós somos descendentes, nós os brasileiros, somos descendentes de Jafé. O capítulo 11, irmãos, de Gênesis, é um capítulo muito importante. Leiam esse capítulo, a gente lê esse capítulo muito com o foco em Babel, com a confusão de línguas e tal, mas preste atenção, este é um capítulo muito importante. Ele encerra, o capítulo 11 encerra uma série de importantes episódios na história antiga da humanidade. A história que antecedeu ao chamamento de Abrão. E esse capítulo, irmãos, serve de preâmbulo para o início da história do povo de Israel, que culmina com o advento do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a primeira vinda dele, e tem prosseguimento com a história do povo de Deus, a Igreja de Cristo, que tem a missão de ir por todo o mundo com a mensagem de salvação que deve ser anunciada a todos os povos, línguas e nações. Quero ler, irmãos, a propósito, dois textos em dois livros, um de Gênesis, capítulo 12, e outro de Atos, capítulo 1. Vou ler apenas como referência para os irmãos se sintonizarem aí no que eu estou dizendo, que o capítulo 11 é um preâmbulo. Capítulo
12 de Gênesis, que é o que vamos estudar ainda lá no segundo semestre, de 1 a 3, diz o seguinte: disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, de junto dos teus parentes, da casa de teu pai, e vá para a terra que te mostrarei e te darei. Farei de você uma grande nação, vou te abençoar grandissimamente, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e em ti abençoarei todas as famílias da terra. Agora, o texto lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, como as famílias da terra foram abençoadas. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ás por testemunha, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samária e até os confins da terra. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estando os discípulos reunidos no mesmo lugar, ouviu-se vindo do céu um som como de um vento que encheu a casa onde eles estavam reunidos. Então foram vistas línguas como que de fogo sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas idiomáticas, idiomas, conforme o Espírito de Deus permitia-lhes que falassem. Segurem esse texto aí na mente, não é? Porque os irmãos vão entender lá na frente o que quero citando esses textos. Irmãos, antes do dilúvio, toda a população do mundo tomou conhecimento da mensagem profética sobre o dilúvio d'água, que, como mostramos aí quando fizemos estudo desse capítulo, cobriu toda a terra. Sim, senhores, cobriu toda a terra. E a mensagem que apontava, que avisava não só do dilúvio, mas apontava a arca como meio de salvação para não perecer naquela catástrofe. E essa mensagem propagada por Noé, conhecida no mundo todo então, foi facilmente conhecida, porque todos falavam a mesma língua. Eu não imagino que Noé tenha falado para todo o mundo, tenha falado para cada pessoa do mundo na sua época, mesmo numa população bem menor do que a nossa de hoje, comparativamente. Não acredito que Noé tenha falado com todos eles, mas a mensagem foi propagada, até por aqueles que não estavam crendo, até a título de chacota. Olha, Noé está fazendo uma arca, diz que o mundo vai perecer nas águas, debaixo das águas, vai cair tanta água do céu que vai alagar tudo, vai cobrir tudo. Então, até por chacota, esta informação estava sendo transmitida e todo mundo ficou sabendo. Meus irmãos, queridos, hoje, muito ímpio tem pregado o Evangelho, tem anunciado a volta do Senhor Jesus. O mundo não crê. Muitos que estão me ouvindo nesse instante deverão rir do que o pastor está dizendo, em que o Senhor voltará e que haverá um dilúvio de fogo sobre a terra. As pessoas acham graça, isso é impossível. Mas, se vocês prestarem atenção, em alguns filmes na televisão, alguns filmes catastróficos, eles estão apontando, sim senhores, nessa direção. Um dos filmes que me chamou a atenção vi recentemente, é um filme antigo, já tinha visto ele lá atrás, mas recente, me chamou a atenção, estou lembrando dele agora, o livro de Eli. O livro de Eli. Eu não sei se vocês que viram o filme prestaram atenção, ele decorou a Bíblia. O livro era a Bíblia de cor, na mente dele. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o cenário daquele filme. O cenário daquele tempo. É um cenário pós-catástrofe. Os sobreviventes, inclusive a ideia dele poder ditar, ele o faz no fim do livro, no fim do filme, ditando o livro. Bem, irmãos, o mundo está anunciando a volta do Senhor.
mas naquela ocasião foi muito mais fácil a ser anunciado. Agora, meus irmãos, a mensagem profética sobre o dilúvio de fogo que se abaterá sobre a terra, e o registro lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, esta mensagem precisa ser levada a todas as nações e línguas, para a indicação de que um descendente de Abraão, Jesus, o nosso Salvador, ele é o Salvador, ele será aquele que salvará o mundo, o homem, a pessoa que desejar escapar daquela catástrofe, porque todo aquele que nele crê, diz João 3,16, será salvo. Esse capítulo 11, irmãos, além de histórico, ele relata como surgiram as nações, como surgiram os idiomas, ele o faz isto historicamente, mas ele também é importante para mostrar a mim e a você, Igreja do Senhor, a responsabilidade de anunciarmos ao mundo, a todos os povos do mundo, em suas línguas, em seus idiomas, em seus dialetos, sobre o juízo futuro com o dilúvio ardente, indicando o meio pelo qual o homem pode ser salvo, o Senhor Jesus. Historicamente, o capítulo 11 relata a migração dos filhos de Noé, ainda com Noé vivo, chegando à região da Mesopotâmia, e a decisão de construírem cidades para acomodarem os milhares de descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. E a posterior decisão, irmãos, já no tempo de Nirode, de construírem uma grande cidade na qual ficariam concentrados, estabelecendo uma nova ordem mundial com princípios centrados no homem e não em Deus. Princípios ordenados, estabelecidos pelo homem e não por Deus. E a ação de Deus, né? Estou falando sobre o capítulo, e a ação de Deus de fazer os seus desígnios serem cumpridos, pois Deus, mesmo diante da rebeldia, das rebeldes atitudes humanas, Ele continua mantendo o controle de tudo. Tenho dito isso repetidas vezes. Irmãos, vamos agora seguir a sequência dos acontecimentos. A migração dos filhos de Noé, versículos de 1 a 4. Em toda a terra havia apenas uma língua idiomática, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, chegaram na planície de Sinar e se fixaram ali. Disseram uns aos outros: façamos tijolos de argila, queimemo-lo bem, seja-nos os tijolos por pedra e o betume como argamassa, e edifiquemos cidades para nós. Depois disseram: vinde, construamos uma grande cidade com uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, e não nos espalhemos pela terra. Irmãos, antes da profusão de línguas na cidade de Babel, como disse, o idioma era um só. Era o idioma que Deus havia concedido a Adão, e que foi falado pelos descendentes de Caim, Sete, povos que antecederam ao dilúvio, as duas linhagens que já explicamos aos irmãos, e pelos povos descendentes de Noé, pela continuação dos povos pós-Noé, pós-dilúvio, até que Deus, dentro dos seus propósitos, achou por bem criar outras línguas, outros idiomas. Da língua original, a língua que o Senhor ensinou a Adão e que os seus descendentes falaram até o advento, até o acontecimento de Babel, daquela língua não se tem notícia histórica. Pastor, que era a língua hebreia, não há informação. Qualquer informação
que queira se dizer precisa nessa argumentação, não é de todo verdadeira, não é de tudo provada. Não existe comprovação. Sabemos apenas que a nossa língua, o nosso idioma, tem como tronco lá, aquele tempo pós-divisão na Babilônia. Antes, eu me atrevo a dizer, irmãos, que muito provavelmente nós vamos conhecer aquele idioma. Eu imagino que seja o idioma celestial, da pátria celestial. Porque nós vamos falar no céu, ou não? Amém? Vamos falar, nós estaremos lá fisicamente, ou não? Nós vamos ressuscitar, estaremos lá no céu, tal como Deus fez Adão, corpo, alma e espírito. E falaremos, muito provavelmente, falaremos aquele idioma, porque vai ficar difícil, né? Aí vamos imaginar vários idiomas no céu, vai virar uma Babel, né? Todo mundo falando línguas diferentes. Não será assim. Nós falaremos a mesma língua, compreendidos por todos de uma maneira muito fácil, né? A migração da família de Noé deu-se a partir do Oriente. Sem Cã e Jafé, com suas famílias, permaneceram juntos. E isto após a morte de Noé, 350 anos depois do dilúvio. Então, acompanhe o raciocínio. A arca pousou, eles saíram da arca, a Cláudia descreveu isso domingo passado, e saíram da arca e começaram a se expandir por ali. Durante 120 anos, eles peregrinaram, Noé vivo com os filhos, os descendentes, tudo misturado ali. E eles foram caminhando até o vale do rio Eufrates, e na terra de Sinar, e ali se estabeleceram, Tigre e Eufrates, e ali se estabeleceram. Essa região, irmãos, é muito bonita, a região do Tigre e Eufrates, ali na Mesopotâmia, podemos chamar agora, né, para os irmãos se localizarem melhor, Oriente Médio, aquela região que está em conflito agora, mas é uma região muito bonita. O vale onde eles pararam, nas confluências do rio Eufrates com Tigre, é muito bonita. E interessante, irmãos, que o texto, nada que está na Bíblia é por acaso, né? Por que o texto fala sobre fabricar tijolo e usar piche como argamassa? É que aquela região é uma região saibrosa, não tem pedra. É uma região de barro, muita água e barro. E eles então precisaram, para eles pararem ali, ou eles teriam que transportar pedra de outra região, ou teriam que fabricar. E eles já tinham avançado na tecnologia. E eles então, são aí, irmãos, 120 anos peregrinando, né? E no período que o texto registra, de Nimrod, já Noé viveu 350 anos, então aí vamos botar mais 200 e poucos anos, 230 anos, né? Muito tempo. E eles parados, e eles se desenvolveram, criaram pequenas cidades por família, Sem, Cã, Jafé, a sequência da família, né, dos demais filhos de Noé, enfim, aquela situação ali, e eles se desenvolveram. Acontece que, com o passar do tempo, começou a surgir problemas administrativos. Os irmãos imaginam, os filhos em casa brigam, não brigam? Os filhos lá de vocês não brigavam? E às vezes puxa o cabelo um do outro, puxa a orelha um do outro. Agora imagina as famílias desenvolvidas, eles já homens feitos. A briga era a vera mesmo, né? Era briga, guerra. Então, esse tipo de situação administrativa começou a acontecer. E Nimrod, então, ele resolve que o problema seria resolvido se eles ficassem todos unidos. Vamos construir uma grande cidade, uma cidade moderna, mais bonita, com mais conforto, além das nossas cidades. Uma cidade com
com atrativos de conforto, que possamos estar juntos. Vamos fazer uma grande torre, um zigurate, não é o nome oficial de então, para que possamos, bem alto, para que possamos estar fixados. Esse zigurate, irmãos, essas torres, elas estão sendo escavadas aí a um sítio arqueológico ali naquela região, e eles estão procurando, né, vestígios. Interessante. Os cientistas não gostam da Bíblia, né? Diz que a Bíblia inventa tudo e tal, não sei o quê. Mas estão lá pesquisando, estão descobrindo coisas lá de trás. E eles descobriram, já uns 5 ou 6 anos atrás, eles descobriram uma imensa pirâmide com uma base de 1.000 metros de diâmetro de raio, né? Agora imagina, né, muito mais, a base maior do que esse centro aqui da freguesia, e com 90 metros de altura, dividida em vários andares, em vários pisos, e sendo que no último, no pico da pirâmide, uma nave de templo, um grande santuário, não para cultuar a Deus, para cultuar um Deus que eles inventaram. E na base da pirâmide, um imenso templo para a reunião dos povos. As pessoas não iam lá no pico da pirâmide. E toda a cidade, pelo que eles estão descobrindo, as cidades, ela começou a se expandir dali, de redor daquela pirâmide para fora. Mais ou menos a ideia de Nimrod. Meus irmãos, e aí Deus resolve interromper aquela construção. Diz o texto que o Senhor comentou, e aí chama a atenção para os irmãos, né, os alunos da escola dominical, pelo menos a segunda referência, mas a primeira mais forte, né, em relação à ideia da Trindade, da doutrina da Trindade. O Senhor não disse para os anjos, vamos descer para ver para que Deus ia falar isso para os anjos, né? Mas foi a Trindade, o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né, unidos, vieram tomar conhecimento. Também figurada essa expressão, vieram tomar, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Deus tem conhecimento de todas as coisas. O Salmo 139 diz que Deus lê o nosso pensamento. Ele sabe aquilo que vamos pensar daqui a 5 minutos. Nós não sabemos, eu ainda não sei. Tenho ideia por causa do texto aqui, mas, na verdade, eu não sei o que vou falar daqui a 5 minutos. Mas Deus sabe, Deus toma conhecimento de tudo. E Deus, então, tendo conhecimento do que eles estavam fazendo, Deus resolve impedir aquela ação humana. Agora, irmãos, uma pergunta. Que mal havia na ideia de Nimrod de construir uma cidade? Eu acho que se eu estivesse no lugar dele, com uma visão administrativa, eu talvez pensasse igual a ele. Olha, vamos, nós estamos brigando, uma cidade lá, outra cidade cá, e tal, brigando. Por que não construímos uma grande cidade, ficamos juntos, e vamos então trabalhar juntos, pensar juntos, fazer as coisas juntos. Nós nos entendemos, falamos a mesma língua, não é? Que mal houve nesse projeto? Que mal havia no projeto de construir uma torre? Qual é o problema de uma torre? Qual é o problema de uma pirâmide? Excluindo-se naturalmente a idolatria, a ideia de colocar lá em cima um ídolo para ser, quando olhassem para a pirâmide, lembrassem daquele, vou ver se eu descubro aqui, eu anotei o nome da divindade. Mas que mal havia nisso, irmãos? Nenhum mal. No contexto da construção
na ideia em si da construção. Mas, irmãos, havia pecado. Havia pecado na ideia de excluírem Deus das ações deles. Na verdade, eles estavam querendo construir uma nova ordem, uma ordem humana. Vamos abandonar, vamos sair da orientação divina. Lembrem-se, os irmãos, que, como disse a Cláudia no domingo passado, ainda não havia Bíblia escrita. Não havia nenhuma informação sobre todos os acontecimentos que antecediam ao dilúvio e o pós-dilúvio nesse que estamos comentando. Não estava escrito. E então, como é que eles sabiam das coisas? Como é que eles sabiam que era o filho de Adão? Como é que aqueles homens, como é que Nimrod sabia que Deus havia construído Adão? Pela informação oral. Pela informação de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Estamos aí no mês da família, irmãos, e mais uma vez chamo a atenção dos irmãos para o fato de que somos nós, os sacerdotes da família, os homens da família, e as sacerdotisas, as mulheres da família, as mães, pai e mãe, os responsáveis pela orientação dos filhos nas coisas espirituais. Somos nós, irmãos. Somos nós que temos que abrir a Bíblia e ler para eles. Eles não gostam, não. Então, pai, eu vou ver já tem a Bíblia no celular, eu vou ler no celular. Não é a mesma, não. Textos iguais, mas não tem a preciosidade desse aqui. Os detalhes desse aqui. Não, senhores. Versões modernas, perigosas. E não é só ler, irmãos. É ler, comentar, dar exemplos, explicar, orar. Eu não acredito que Noé tenha chamado os filhos, vamos aqui, eu vou contar novamente a história de Adão para vocês. E anos e anos e anos repetindo a história. Repetia assim, mas havia um contexto de culto doméstico, reunião espiritual doméstica, aconselhamento doméstico dos pais na criação dos filhos. Somos nós os responsáveis, irmãos. O que aqueles homens estavam querendo fazer, no entanto, era criar uma nova ordem mundial, uma nova ordem humana para as coisas. E aí, irmãos, estou citando para lembrar aos irmãos que nós estamos revivendo aqueles momentos. Estamos revivendo aqueles momentos. Qual era a ordem de Deus para Adão e depois para Noé? Crescei, multiplicai e enchei a terra. Espalhem-se pela terra. Falou isso para Noé, para Adão, depois repetiu para Noé. Qual era a ideia de Nimrod? Vamos construir uma cidade e ficar juntos. Já indo em direção contrária ao que Deus havia estabelecido. Espalhem-se. Não, vamos ficar juntos. E ele disse mais, vamos ficar conhecidos pelo nosso nome e não nos espalhemos pela terra. Estamos vivendo, irmãos, esta mesma situação de uma nova ordem. Vai acontecer uma nova ordem política, sim, senhores, administrativa, sim, senhores, que vai culminar na mão do anticristo. Ontem estava ouvindo a reportagem daquele conflito lá em Israel, e aí hoje à noite eu vou assistir o comentário, e eu estava comentando com a Eunice, porque um dos interlocutores estava falando exatamente sobre isso, sobre a necessidade da compreensão, e eu concordo, né? Da compreensão entre árabes e judeus. Viverem como um povo só, etc. e tal. Bonito no contexto da informação administrativa, mas por trás disso tudo há um poder espiritual.
que vai levar a ter uma compreensão, mas que vai culminar das mãos do anticristo. E dentro desta visão, o mundo já se prepara. E o mundo está sendo, e o Brasil, irmãos, está sendo preparado hoje, nesse instante, agora mesmo, para se posicionar contra os preceitos de Deus. Querem ver uma coisa? Crescer e multiplicar e encher a terra. Já dissemos, um mandamento do Senhor lá no Éden. O que mais que ele... Qual foi a outra coisa que o Senhor fez lá na terra? Quando o Senhor disse crescer e multiplicar, ele tinha feito 30 mulheres para Adão, né? Porque precisava encher a terra rapidamente, era isso? Ele fez uma mulher para Adão, fez o casamento deles. Casamento monogâmico. O que é que está sendo ensinado hoje, irmãos? O que é que está sendo ensinado hoje? O que é que já se tornou normal na mídia, na televisão, nas novelas, nos filmes? Famílias diferenciadas daquela que o Senhor propõe na sua palavra. Um homem com 3, 4 esposas, mulheres, filhos espalhados por aí, os filhos não sabem de quem que é irmão. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso é contra a Bíblia, irmãos. Contra a Bíblia. Contra os propósitos de Deus. Nova ordem. Nova ordem. Essa semana houve aí uma celeuma, né, com o governador do estado e leis sobre informação na escola, etc. e tal. E a briga é exatamente no sentido de permitir-se que os professores digam o que desejarem dizer, ensinarem como quiserem dizer, menos o professor crente falando sobre Deus. Ah, isso aí vocês vão ver que não vai poder. Então, irmãos, nós estamos caminhando para essa mesma situação. E lá, o Senhor, o que é que o Senhor mandou fazer? Vamos confundir a língua e espalhá-los sobre a face da terra. Aí, irmãos, vem a história de Abraão, vem todo o desenvolvimento do histórico do povo de Israel, as pessoas, as nações se espalhando, povoando a terra, e a promessa de Deus em que Abraão fosse bênção para todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. E essa profecia se cumpre na vinda do Senhor Jesus. Jesus é descendente de Abraão, humanamente falando. Porque Jesus é perfeitamente homem e completamente Deus. Jesus é Deus, sim, senhores. Mas, quando olhamos para a figura de Jesus só no contexto de filho de Maria, Maria era descendente de Abraão. Jesus era descendente de Maria e de Abraão. Então, nesse contexto, cumpre-se em Jesus a promessa do Senhor. Bendita todas as famílias da terra. Nós, lá do outro lado do oceano, não é? Viemos a ser abençoados, porque conhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Graças a Abraão. Graças a Abraão. Graças à nação de Israel. Mas o Senhor criou um problema para ele resolver, ou não? Ele confundiu as línguas. E agora essa mensagem, a mensagem do dilúvio de fogo, precisa ser anunciada a todos os povos. E como é que vai fazer isso? Então, o que aconteceu depois da morte de Jesus na cruz? Aconteceu o Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, o Pentecostes.
E no Pentecostes, o que aconteceu? Ninguém lembra, Cláudia, precisa apertar essa escola dominical aí, gente. Estavam todos reunidos, os discípulos estavam em Jerusalém, cumprindo a ordem do Senhor Jesus, fiquem em Jerusalém, não saiam, fiquem aí. Os discípulos, na despedida de Jesus, eles estavam ansiosos para sair pelo mundo. E havia uma razão, Mateus 24, 14. Quando esse evangelho do reino for conhecido em todo o mundo, então virá o fim. E os discípulos já queriam que esse momento acontecesse e eles pudessem, então, dar continuidade com o Senhor na eternidade. Eles estavam na expectativa. Então Jesus disse, olha, calma, fiquem em Jerusalém, aguardem a vinda do Consolador, o Espírito Santo. E eles ficaram na expectativa, ficaram aguardando. E então, em determinado momento, Jerusalém foi mexida. Irmãos, não foram só os discípulos que ouviram, não. Toda Jerusalém ouvia como se estivesse ventando muito forte. Um vento vindo do céu, mas não era vento. Eles não viam a folhagem se mexer, eles não sentiam o vento na face, eles ouviam o som. E o som estava sendo direcionado, e eles foram, a maior parte das pessoas que estavam em Jerusalém, e havia muitos turistas em Jerusalém, porque era a festa da Páscoa. E eles foram todos em direção ao cenáculo, onde estavam os discípulos. E sobre os discípulos apareceu como o quê? Como o quê? Língua de fogo, não foi fogo que estava sobre eles. A visão era de que fosse uma língua de fogo em cima de cada um deles, que falaram noutros idiomas. Leiam lá em Atos, que vocês vão observar, inclusive, citado nominalmente os povos e nações que ali estavam reunidas. Então, naquele dia, o Senhor resolveu um problema que ele tinha criado lá atrás. Ele resolveu. Porque dali, irmãos, daquele momento, se espalhou por todo o mundo de então a mensagem sobre Jesus, que ele voltaria, etc. Leiam lá o sermão de Pedro, não é? Ele espalhou pelo mundo todo. E quando mais tarde o apóstolo Paulo, o Tiago e Barnabé chegaram em outras nações, aquelas pessoas já tinham conhecimento da palavra, não tinham detalhes, precisavam conhecer em detalhes, mas tinham informação. Cuidado de Deus, para que o evangelho se espalhasse pelo mundo todo. E depois, na sequência, então, as pessoas começaram a aprender os idiomas. Todo pecado tem a consequência. Então, vocês que estão estudando inglês, aí, o alemão, etc. e tal, isso aí tem origem lá, na desobediência do homem. Porque se o homem não desobedecesse lá, nós não tínhamos que aprender idioma nenhum. Mas agora precisamos aprender. Mas devemos aprender para poder multiplicar a mensagem do Evangelho. Deus é maravilhoso, irmãos. E como eu disse, dentro desse aspecto maravilhoso, Deus cuida de todos os detalhes maravilhosamente. Por isso eu afirmo com a boca cheia, Deus tem o controle de tudo. Mesmo nesse contexto de pandemia mundial, uma situação mundial de estresse, de medo, de pavor que se espalha pelo mundo. Vocês querem ver como que Deus tem controle? E aí já estou encerrando, irmãos. Tomando por base, desculpe a referência que está me ocorrendo agora, ainda a ideia de reunir numa grande cidade o povo originário de Deus naquela ocasião. O que o Senhor Jesus disse para os discípulos, disse ainda agora, vamos repetir, quando se despedia deles: ide por todo o mundo,
pregando o evangelho a toda criatura. Não foi o que ele disse? Ide por todo mundo. A ideia dos discípulos era ir, sair, ir pregar. E eles já estavam afoitos para ir, e o Senhor disse, aguarde um pouquinho. E aí, irmãos, os discípulos se espalharam um pouco, mas a maioria ficou em Jerusalém. Aconteceu a perseguição aos cristãos. Primeiro os romanos. A perseguição aos cristãos. Depois os próprios judeus. E eles precisaram sair pelo mundo. Se espalharam. Paulo chegou à Europa. O evangelho chegou a nós aqui. Chegou aos Estados Unidos, se espalhou. A mensagem foi espalhada pelo mundo todo. Houve um período, irmãos, em que tínhamos muito menos tecnologia. Viajava-se meses para atravessar o Atlântico. Mas os missionários iam, com todo sacrifício. Alguns atravessaram o Atlântico, chegaram lá do outro lado, né, e morreram. Mas eles iam, cumprindo o ID de Jesus. Depois veio a facilidade. Avião, navios mais rápidos, trem-bala. Andei com a Eunice lá, experimentamos a sensação de andar no trem-bala lá na Europa. Coisas maravilhosas, espetaculares. E o homem pode tomar café aqui no Rio de Janeiro e embarcar no avião, almoçar nos Estados Unidos, ou jantar e dar a volta ao mundo, pregando a palavra, anunciando a palavra. Mas aí, o que é que nós começamos a fazer? Mega igreja. Queremos grandes igrejas, grandes templos. Quanto maior, melhor. Vamos construir um templo para 7.000 pessoas. Vamos ter aqui 10.000 pessoas reunidas. 25 estive com a Eunice num templo lá nos Estados Unidos, né, para 30.000 pessoas. O estacionamento da igreja é maior do que o estacionamento do nosso shopping da Barra aqui. Um shopping, a igreja é um shopping, né? Praticamente um shopping. Grandes igrejas. E começamos a ficar, vamos nos reunir para ouvir o coral, vamos nos reunir para ver um bom orador, um bom pregador, e nos satisfazemos, e vamos para casa, e esquecemos do ID. O ID foi para quem, irmãos? Para a igreja. E quem é a igreja? Eu e você. Eu e você. Nós somos a igreja. Eu tenho responsabilidade, irmãos, de ir lá fora, como Jonanias, pregar o evangelho, falar de Jesus, testemunhar. E não tem, irmãos, que está abrindo a Bíblia no meio da praça ali, e pregando, falando por os postes, e servindo de chacota, não. É a oportunidade de você falar com o garçom, falar com o rapaz da padaria, falar com o porteiro do seu prédio, a respeito de Jesus. Oportunidades, oportunidades. Parei um domingo desse ali no posto que eu abasteço, e estava ouvindo uma música. Não sabia de onde estava saindo a música, mas estava ouvindo uma música que me parecia evangélica. Aí eu falei para o rapaz que estava me servindo, isso é música evangélica? Isso é música... o colega ali está ouvindo ali, ele é Bíblia, ele é Bíblia. E você, por que você não é Bíblia? Lá vai eu. Com a palavra, irmãos. 3, 4 minutos, enquanto ele enchia o tanque, eu falei de Jesus. Não precisa que ele se converta, não. Eu já plantei a semente, o outro vai regar, e o outro vai cuidar. E quem sabe que ela é uma alma salva. Mas aí, irmãos, começamos a querer ficar dentro das igrejas, confortavelmente dentro das igrejas. Aí vem um covírus, um 19 na vida, que faz a gente ficar preso dentro de casa, os templos vazios, a gente tendo que controlar a frequência no templo. E a minha igreja, irmãos, que reunia aqui 250, 300 pessoas no domingo, nos 2 cultos aí,
500 e poucas pessoas, repetindo as pessoas, e eu falava aí para um auditório aí de 500, 600 pessoas. Hoje, nós estamos falando para mais de 3.000 pessoas, isso por baixo, porque eu não tenho uma informação precisa das mídias que estão sendo usadas. Estamos transmitindo esse culto, falando a pessoas que nós não imaginamos. A mensagem dessa igreja tem chegado à Alemanha, tem chegado aos Estados Unidos, dominicalmente, a Argentina e outros países por aí. Pessoas amigas que nos conhecem, que estão transmitindo lá. Não falo mais a um grupo pequeno de 600 pessoas, mas estamos falando, estamos projetando esse culto. Por isso, pessoal da mídia aí, a insistência do pastor para fazer a coisa bem feita. Porque é o nome da igreja, né, que está indo, está se expandindo. Deus tem o controle, irmãos. Não imagine, não pense, os irmãos, que está muito longe o dia da volta do Senhor. Está mais perto do que ontem. Está mais perto do que ontem. Jesus está por voltar. E quando eu vejo essas ações de Deus sobrenaturais, porque o que aconteceu lá em Babel foi sobrenatural, o que está acontecendo no mundo hoje é sobrenatural. Sobrenatural. Meus irmãos, Deus controla todas as coisas. Repito, já encerrando, o maior erro de Nimrod e sua administração, seu staff, foi querer agir a revelia de Deus. Façamos uma cidade, construamos uma cidade que edifique, que anuncie o nosso nome, vamos ser nós, e nós não vamos nos espalhar sobre a terra, vamos ficar aqui. Deus mandou ir, mas vamos ficar aqui, vamos permanecer aqui, assim que deve ser. Meus queridos, preste atenção na sua maneira de ser, para não ir contra aquilo que o Senhor tem orientado. No namoro, no casamento, nas relações comerciais, nas coisas que você faz, na sua profissão, nos seus sonhos, tudo, em todos os detalhes, coloque Deus como o principal, como aquele que tem o controle de tudo. Que Deus nos abençoe, amados. Amém. No próximo